Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Andressa e hoje eu tô aqui para ler junto com vocês no livro de Gênesis, capítulo 24 ao capítulo 27. Então pega a sua Bíblia e vamos lá. Capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei desta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: Abaixe agora o seu cântaro, para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu até a fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e lhe deu de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E perguntou-lhe: De quem és filha? Fazei-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nos pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca e filha de Naor. E disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua beneficência e sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo o nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu os pendentes e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com o homem
que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor. Por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhe palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que se tornou grande e deu-lhe ovelhas e vacas, pratas e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: E se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: O Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento. Quando fores à minha família e te negarem a mulher, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas no meu caminho, no qual eu ando, eis que sou junto à fonte de água, seja, pois, que a moça que sair para tirar água, a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, que esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E, antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro. Sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água, e lhe disse: Peço-te, dai-me de beber. E ela se apressou, abaixando o seu cântaro, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, senão também fazeis saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: Do Senhor procede este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma-a e leva, para que seja a mulher do filho do teu senhor, como quem tem dito o Senhor. E aconteceu que, o servo de Abraão, ouvindo as tuas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e a sua mãe: Fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias. Depois irá. Ele, porém, lhe disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixar-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram sua irmã Rebeca e sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, se tu, a mãe de milhares, e que a tua descendência conquiste a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montaram os camelos, e se seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem, do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos se aproximavam.
Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque. Então desceu do camelo e disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera, e Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca por mulher e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Jocsã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido a seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Mequipela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Menre. O campo de Abraão comprara dos filhos de Hetê. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho que habitava junto ao poço Lairoi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Abel e Misão. E Misma, Dumá e Massá, e Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo a sua família. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado a seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó preparava um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 26.
E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, ele disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência, como estas estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Por que temia dizer: É minha mulher? Para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele. Por isso chamou-o Siná. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Depois subiu dali para Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a tua tenda. Ali, os servos de Isaque cavaram um poço, e Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Alzate seu amigo, e ficou, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceis, e me expulsastes do meio de vós? E eles lhe disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança. Que não nos faça mal, como nós não temos te tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, dizendo-lhe: Temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bessemate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram,
de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, apanha para mim alguma caça, e fazei-me um guisado saboroso como eu gosto, e trazei-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e fazei-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e trazei-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz, vai e traze os cabritos. E buscou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois, tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura de seu pescoço. Deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. A quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Sou eu, Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e coma da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto? Que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou-o e disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou dele e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro de suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, de sua casa. E fez também ele um guisado saboroso, e o trouxe a seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e coma da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, e um estremecido muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo, antes que tu viesse, e já o abençoei, e ele será abençoado. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande amargura, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais: Não reservaste para mim nenhuma bênção?
Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto. O tenho fortalecido, que te farei, pois, agora, meu filho. E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: Eis que a tua habitação serás nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e o teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E odiou Esaú a Jacó, por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse ao seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, retira-te para Labão, meu irmão, em Harã. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então, gente, essa foi a leitura de hoje, do capítulo 24 ao capítulo 27 do livro de Gênesis. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que Deus fala conosco através dessa palavra e que vocês tenham acompanhado comigo na Bíblia de vocês. Deus abençoe!